Olá pessoal, meu nome é Felipe Marques, sou fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia, e o assunto de hoje é a fratura de cotovelo. Quais são as peculiaridades da reabilitação da fratura de cotovelo? Por mais simples que a fratura de cotovelo seja, ela é danada para gerar aderência, tá? Comparativamente, para a gente poder exemplificar, a fratura a articulação do cotovelo ela é basicamente como uma dobradiça de porta. Tá? Então, o que acontece? Se você deixar uma porta fechada por muito tempo, e essa dobradiça enferrujar por alguma razão, quando você for tentar dobrar, ela vai emperrar. Você vai ter dificuldade de dobrar essa fechadura. E dependendo do grau de ferrugem, vamos dizer assim, dessa dobradiça, você entorta a dobradiça, você quebra a dobradiça, mas você não consegue fazer ela articular. Tá? Nas lesões de cotovelo, isso não é muito diferente. Tá? Num período de mais ou menos 6 horas, a gente já vê sinais de aderência articular. Quais são as causas dessa aderência articular? Em muito, a contaminação do líquido sinovial. Tá? A articulação do cotovelo não é uma articulação como a do joelho, por exemplo, que é hipermóvel, ou como do ombro, que a gente consegue ter um pouco de mobilidade. Tanto o quadril quanto o cotovelo, eles já são articulações que são mais coaptadas. Eles circulam de uma forma com menos folga, vamos dizer assim. E por ter menos folga, o líquido sinovial trabalha de uma forma um pouco mais difícil, vamos colocar assim. Tá? A gente tem que lembrar que o líquido sinovial ele tem que ser puro, porque ele não só lubrifica a articulação, como ele alimenta os osteoclastos, ali, as células da cartilagem. Então, se você não tem um líquido sinovial bom, né, puro, limpo e minimamente apropriado, você não consegue nutrir aquela articulação, e sem essa nutrição e sem essa lubrificação, esse ferrugem acaba acontecendo. Então, o grande e principal desafio da articulação de cotovelo é a gente conseguir manter a mobilidade, é não ter perda de mobilidade. Não é incomum a gente ter, todo mundo já viu, né, aquela tipóia que você vê com o cotovelo dobrado, ou aquelas imobilizações em que você imobiliza o cotovelo com ele dobrado. E aí é a chave aí, ele dobra 90 graus e aí você perde tanto a extensão quanto a flexão. A variabilidade de consequências, vamos dizer assim, é muito grande. Então a gente pode ter tanto não ter absolutamente nada, você tira a articulação, dói um pouquinho, mas em 2 dias ela voltou 100%, como numa mobilização boba de 2, 3 dias, você ter 6 meses de reabilitação para conseguir articular esse cotovelo de forma adequada. Tá? Claro, varia do grau de lesão, varia de pessoa para pessoa, independente do grau de lesão, mas o grau de lesão contribui bastante para esse tipo de coisa. Se foi fratura, se foi pós-operatório, se foi uma luxação. Então depende muito do grau de contaminação desse líquido sinovial e do grau de contaminação de comprometimento que impediu essa articulação de se movimentar por um tempo menor ou maior. Tá? A primeira coisa que a gente tenta fazer dentro de uma reabilitação de cotovelo é pensar na anatomia dele. Tá? Então, a gente tem basicamente duas formas articulares, duas formas de articulação desse cotovelo. A primeira é o stick dobra, tá? E a outra é a rotação do punho, que depende da cabeça do rádio que está aqui no cotovelo também. Tá? Essas articulações precisam de mobilidade constante para se manter lubrificadas. Tá? E se você tem uma lesão da face articular, isso tende a gerar mais complicações com graus de mobilidade. Mas lesões simples, até acima da articulação, também podem gerar esse tipo de problema. Por quê? Porque nós temos mais uma coisa que chama cápsula articular. E essa cápsula articular pode, numa cirurgia de placa e parafuso, por exemplo, uma fratura de olecrano, por exemplo, você coloca a placa e parafuso, o corte dessa cápsula para poder colocar no osso lá a placa faz com que essa cápsula encurte. E aí as aderências inerentes à cápsula articular também dificultam a mobilidade. Seria mais ou menos como se você colocasse uma roupa apertada, né, e tentasse dobrar e o pano não deixa você dobrar. E aí causa complicação de aderência articular. As duas principais dificuldades articulares advêm de articulação com aderência e cápsula encurtada.
tá? Vamos colocar o nome assim para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Então, se você não consegue porque a roupa está apertada, se você forçar, você vai rasgar a roupa. A cápsula é a mesma coisa, então você tem que tomar cuidado, porque se você deu ponto ali, por exemplo, e você forçar, você arrebenta aqueles pontos e cirurgia babau, vai para o espaço, tá? Então, é muito importante a gente ter o feeling de, na mobilização, com cuidado e ganhando essa mobilidade, esse ganho de amplitude e mobilidade. É muito comum que até os 90 graus a gente tenha dificuldade, tá? E que até os 30, vamos supor para frente, até os 30 a gente tenha dificuldade. Para extensão, os 15, 20, 15 últimos graus são os mais difíceis de ganhar. E para flexão, os últimos, dos 90 para cima, dos 100 graus para cima, também é um pouco mais difícil de conseguir. Por quê? Porque não é um movimento que a gente faça com constância, né? A gente consegue se virar com mobilidade curta, que você se vira muito bem, tá? Então, o que eu recomendo quando a gente vai fazer a avaliação desse paciente para poder fazer a reabilitação dele é entender qual é a necessidade dele. Então, se ele consegue, por exemplo, escovar os dentes, a mobilidade dele tá funcional. A gente tem que sempre conseguir basear na função. Existe perda de força de bíceps e tríceps? Sim, existe, mas honestamente a lesão, a aderência articular, ela é mais importante de ser tratada do que a força. A força você consegue ganhar depois. A gente tem que tomar cuidado com perda de hipertrofismo, óbvio, mas a mobilidade articular é muito mais importante de ganho do que a força nesse momento. Tá? E a gente tem que tomar cuidado também com os nervos que passam atrás do cotovelo aqui para não provocar nenhum tipo de lesão, provocando hiperextensão sem necessidade. O segredo, a chave é conseguir bastante mobilização e respeitar a dor do paciente e fazer com que ele também faça, porque lembra, como eu falei lá no começo, em 6 horas a gente tem fixação de bloqueios articulares, né? E aí a articulação cria essas aderências em períodozinhos de 6 horas e mesmo que você atenda ele todo dia, 3 vezes por dia, ele dormiu mais do que 6 horas, já aderiu, tá? Então é importante que se consiga uma mobilização constante e a mais breve possível, o mais breve que a lesão dele permitir que se faça, tá? Mobilização passiva é bem rápido, a gente consegue fazer com é uma intervenção bastante rápida de conseguir fazer protocolos acelerados e tudo mais, e antecipar as mobilizações, desde que, claro, você saiba o que você está fazendo, beleza? Bom, aqui na descrição do vídeo tem o link do grupo de WhatsApp, se inscreve lá, a gente vai falar sobre essa aula normalmente no final de semana, então se inscreve lá e não perde essa nem as outras aulas, beleza? Se inscreve no canal, acompanha a playlist, um abraço, até o próximo e